O seu áudio está fechado. Oi, bom dia pessoal, tudo bem? Bem-vindo aqui de Matarene. Tudo bem, eu tô com um retorno aqui. Oi, Marcelinho, tudo bem? Bom dia. Como é que você tá? Grande mestre, tudo bem, cara? Tudo bem, cara. Que prazer tê-lo aqui, viu? Um grande prazer tê-lo aqui no Departamento de Ginecologia e Obstetrícia aqui da UFMG. E uma honra a gente estar aqui com você, viu? Obrigado por aceitar o convite, viu? Você e o Augusto aqui na nossa reunião. É isso, meu amigo, é sempre um prazer, uma honra estar junto com Tá? vocês. Muito obrigado. Gente, Marcelo hoje, você sabe, é uma das pessoas mais importantes aí da cirurgia minimamente invasiva em ginecologia e na ginecologia oncológica, né? Ela tem toda a formação, ficou muito tempo no Hospital do Amor, agora está em São Paulo, mas é uma pessoa talvez não só do Brasil, mas do mundo, né? Marcelo, além da questão, tem uma questão de publicação muito forte, e um cirurgião exímio, né? Opera muito bem, tem essa questão de ensino muito forte, viu? Obrigado, Marcelo. Prazer da gente estar junto, cara. É isso, vocês viram, né, pessoal? Quando vocês têm amigos, você não precisa de mais nada, né? Obrigado, meu amigo, pelas palavras aí. O Aguinaldo é o orientador da minha defesa de doutorado, então vocês viram o nível que foi o doutorado, proporcional às orientações que eu recebi. E o Marcelo é meu prótese de robótica, viu, gente? Obrigado, viu? É Obrigado isso, por tudo, cara. é isso, estamos junto, meu amigo. Ó, a Raquel aí, eu conheço bastante o pessoal que está conectado, muitas das pessoas. Que bom. Mas é uma mais desse aqui mesmo hoje, viu, pessoal Marcelo? Que é isso. Deixa eu te falar, eu estou ouvindo um eco no seu volume. O meu volume está com eco. Na verdade, eu acho que, peraí, eu estou com os computadores Ah, ligados. então é isso. Coloca um no mudo, Está no monte já. mas então diminui o volume, porque ele está saindo no alto-falante, daí dá o retorno aqui. Melhorou. Deixa eu ver. Fala um pouquinho para eu ouvir. Melhorou? Melhorou um pouquinho. Deixa eu só passar o link aqui. Mariela, eu passei o link, mas eu passei o link errado para galera. Peraí, deixa eu só arrumar um negócio. Você quer que eu passe assim, eu devo apresentar? Não entendi. Mari, seu som de fato está reverberando. Eu acho que eu vou fazer, sabe o quê? Eu acho que eu vou mudar. Agora sim, Agora foi. tá perfeito. Eu não mudei nada, não. Mas tá bom. Que bom que ele deu certo. Ele tomou jeito. Ó, tudo certo, pessoal. Eu estou à disposição de vocês. Se vocês estiverem me vendo bem, deixa eu ver aqui como que tá. Nós estamos. Você quer compartilhar sua tela para a gente poder... Vamos lá. Como que é, né? Aqui. Aí, eu acho que agora vai. Vocês estão conseguindo ver? Então, está começando a compartilhar. O professor Aguinaldo já apresentou, né? Te deu as boas-vindas. Eu só vou apresentar oficialmente aqui, para a gente poder ter a gravação. Pode ser? Claro, fica à vontade. A hora que eu vou... Então, bom dia para todo mundo que está presente, né? Agradecer pela presença. Hoje são 30 de abril de 2021, e o assunto de hoje do Centro de Estudos vai ser esterectomia minimamente invasiva. A gente recebe hoje, com grande prazer, o professor Marcelo Vieira, como o professor Aguinaldo bem colocou, né, um grande cirurgião oncológico, né, além de ser mestre e doutor em oncologia, é também um empreendedor digital,
e fundador do curso de Metodologia Cirúrgica e Cadáver Leve. O professor Augusto Brandão vai estar como debatedor hoje. Ele é professor adjunto do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da UFMG, e ele é membro da equipe de cirurgia ginecológica, oncológica e robótica da Rede Mater Dei de Saúde. É uma honra, muito bem-vindo, obrigada por ter aceitado o convite. Que isso, muito obrigado a vocês. Para mim é uma honra muito grande estar aqui nessa reunião, não só pelo nome da instituição, mas pelas pessoas que trabalham na instituição. Eu também sou mineiro, meus pais ainda moram no sul de Minas, e é um local que eu me sinto muito acolhido. As pessoas têm muito carinho quando eu vou aí, principalmente em Belo Horizonte, ou no estado de Minas inteiro, né? E fiz grandes amigos aqui do grupo que está aqui, já tive a oportunidade de participar de cirurgia, estar junto, operando com vários colegas que estão aqui. Então, para mim, é um prazer estar aqui, compartilhando um pouquinho do que eu tenho desenvolvido aí na prática da ginecologia e ginecologia oncológica. Queria agradecer ao Augusto, que me fez o convite, um grande amigo, e quando você estiver pronto, eu posso começar a apresentação aqui. Pode começar. Tá, então vamos lá. Eu vou tentar manter o tempo, mas às vezes eu me empolgo e falo um pouquinho mais. Mas o Augusto me pediu para eu falar sobre a esterectomia minimamente invasiva. E eu, de um tempo para cá, eu trabalhei muito tempo no Hospital do Câncer de Barretos, e de um tempo para cá eu saí da instituição e eu comecei a desenvolver um ensino, uma forma um pouco diferente do que a gente está acostumado no dia a dia. E é através de uma metodologia cirúrgica, um curso de metodologia cirúrgica, que eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui o que eu acredito que seja mais próximo da nossa realidade e pode fazer diferença no aprendizado, ou de quem está começando, ou quem já desenvolve a cirurgia minimamente invasiva e quer fazer cada vez mais cirurgias mais complexas. Esse é um tema muito interessante. Antes de iniciar essa aula, eu me reuni com a Alexandra, não sei quem conhece a Alexandra, mas ela é uma das pessoas que, basicamente, no mundo, né, fez com que todo mundo tivesse acesso gratuito ao conteúdo de artigos científicos, né? E se a gente for recorrer à literatura e fizer uma busca só com a palavra esterectomia, a gente vai perceber que a gente tem quase 50 mil artigos relacionados à esterectomia. Então, é um assunto que envolve muita discussão científica, mas quando nós falamos a respeito da metodologia da esterectomia, eu selecionei basicamente os 2 artigos mais recentes. Então, só para vocês entenderem o que eu gostaria de mostrar eu vou colocar um tempo aqui, só para eu me manter no tempo. Pronto. Então, esse é um artigo muito interessante, porque ele leva em consideração o uso de opioides no pós-operatório. Então, ele avaliou, proporcional à via de acesso, como que foi a evolução do uso de opioides para as pacientes que haviam sido submetidos à esterectomia. Então, é um artigo que foi publicado em 2019, tem 2 anos, é extremamente recente, numa revista extremamente conceituada. Então, tinham os resultados. Haviam 793 mil pacientes, então um N muito grande. É uma revisão sistemática de 2004 a 2014. São 10 anos de segmento. 40% das pacientes foram submetidas à esterectomia abdominal, 40% à esterectomia laparoscópica e 17,5% à cirurgia vaginal. Então, a esterectomia vaginal. A via de acesso, eles perceberam na evolução desses 10 anos que ela mudou. Da abdominal, ela diminuiu de 60% para 25%, em torno aí de 35% da indicação, da mudança do acesso. Para a via laparoscópica, ela aumentou de 17% para 62%, ou seja, aumentou quase 45%. E para o acesso vaginal, ela diminuiu de 23% para 12,6%. Então, aí diminuiu em torno de 10%. Interessante que, apesar, olha só, o que nós pensaríamos no resultado desse estudo?
Dos objetivos de se realizar a cirurgia minimamente invasiva é diminuir a dor no pós-operatório, melhorando assim a qualidade da nossa cirurgia. Então, se a gente leva em consideração que 17% faziam cirurgia laparoscópica, era a indicação, e mudou para 62%, ou seja, um aumento de 45%, nós esperaríamos o resultado da diminuição do uso de opioides no pós-operatório, certo? Provavelmente vocês também concordam com isso. Mas houve um aumento do uso de opioide de 25% para 82%. Então, veja bem, e as conclusões do estudo é que depois da esterectomia, a dor no pós-operatório tendo diminuído, o uso de opioides aumentou bastante. Então, ele coloca aqui na linha de baixo, que está em azul, que os opioides, eles dependem de uma prática seguida pelo cirurgião. Então, se nós avaliarmos esse estudo, nós vamos perceber que as grandes mudanças dentre a indicação da via de acesso, até mesmo a sua mudança dentro do campo cirúrgico, ela depende de pequenas atitudes individuais, ou seja, pequenas atitudes pessoais, mudanças de pequenos hábitos. Então, quando nós, no processo de formação nosso, nós desenvolvemos uma certa cultura, a gente precisa, com a evolução do tempo, acompanhar a evolução do nosso pensamento. Então, vocês viram aqui, os cirurgiões indicavam mais opioide. Eles mudaram a via de acesso e continuaram indicando cada vez mais opioides. Então, para você ver que muitas das vezes, não é a via de acesso que fez com que ele orientasse o uso de opioides. E a gente sabe que existem grandes benefícios dessa analgesia, mas quando bem indicada. Na cirurgia minimamente invasiva, a gente tenta cada vez menos fazer isso. Então, esse é um estudo muito interessante para a gente fazer uma reflexão sobre o nosso procedimento cirúrgico. Qual o objetivo que a gente quer com ele. O que eu acredito hoje em dia que vai mudar a sua cirurgia? A sua cirurgia vai mudar a partir do momento que você mudar a sua mentalidade. Você mudando a sua mentalidade dentro do ambiente cirúrgico, eu falo ambiente porque a cirurgia não envolve única e exclusivamente o momento em que você está fazendo a cirurgia, a parte técnica, mas e sim todo o contexto do dia anterior à cirurgia, da indicação do procedimento e do pós-operatório. Esse é um outro estudo interessante, e o Augusto havia me pedido que eu trouxesse também estudos, não só a técnica da cirurgia, mas esse é um estudo que ele fez uma revisão sistemática, é uma revisão sistemática muito grande, com 47 estudos e mais de 5.000 pacientes. E ele pegou só os estudos randomizados, os clinical trials randomizados. Então, olha só, se nós compararmos a via vaginal com a via abdominal, nós vamos ter aí 762 mulheres, 9 estudos randomizados. E ele percebeu que o retorno pós-operatório e normal às atividades foi menor, em torno de 9,5 dias. Mas não houve diferença entre os principais endpoints que eles colocaram, que seria a qualidade de vida, recuperação, o tempo cirúrgico e complicações pós-operatórias. Esses endpoints não mudaram quando ele comparou a via vaginal com a via abdominal. Isso são vários estudos, não é um estudo só, né? Se nós compararmos a via de acesso à laparoscópica com a abdominal, foram 25 estudos randomizados e quase 3.000 pacientes. E o retorno às atividades foi menor no grupo da laparoscopia, em torno de 13 dias. Mas quem foi submetido à cirurgia laparoscópica, teve mais complicação da via urinária, em torno de 2,4 vezes maior. E dos outros resultados endpoints não houve diferença. Aqui eu estou mostrando os dados, mas eu queria que nós fôssemos críticos na avaliação desse dado proporcional à experiência cirúrgica de cada um, certo? Se nós compararmos a via laparoscópica com a via vaginal, e provavelmente essa é uma das evoluções que a gente tem no processo da curva de aprendizado em esterectomia, a gente tem 16 estudos randomizados, 1.440 pacientes, e não houve diferença entre os grupos também.
Na cirurgia robótica versus a laparoscópica, não houve evidência, e nesse momento havia muito poucos pacientes incluídos na via robótica. Então, por causa disso, provavelmente não houve diferença. Só tinha 2 estudos randomizados em torno de 152 mulheres. Quando nós vamos olhar as conclusões desse artigo, ele aponta aqui, a cirurgia vaginal parece ser superior à cirurgia laparoscópica, em termos de tempo de recuperação. Se nós descermos um pouquinho mais na conclusão, ele fala que a via vaginal deveria ser de escolha, ao invés da via abdominal, e provavelmente seja coerente isso, né? E quando ele trata da via laparoscópica, ou seja, da cirurgia minimamente invasiva, ele fala que tem algumas vantagens, entretanto, o tempo cirúrgico foi maior nas pacientes que foram submetidas à cirurgia laparoscópicas. E quando ele compara a cirurgia laparoscópica com a vaginal, não apresentou aqui vantagens, ele fala que não tem vantagens, apesar que a laparoscópica tem um maior tempo de operação. Então, o que eu queria chamar a atenção nesse artigo provavelmente, o grupo que publicou esses artigos, eles não tinham uma curva de aprendizado ainda muito grande. Eu vou mostrar para vocês nos resultados, mas porque ele leva aqui muito em consideração o tempo cirúrgico e provavelmente os cirurgiões estavam no desenvolvimento do processo da cirurgia minimamente invasiva. Porque se nós olharmos os gráficos, eu vou só mostrar o gráfico antes da gente mostrar aquela conclusão ali, mas se nós olharmos os gráficos, veja bem, os estudos, são 4 estudos publicados comparando a laparoscópica com a vaginal. Em média, eles levaram 2 horas para realizar a esterectomia. Olha só, no primeiro estudo de 2002, o Wang, 119 minutos, no segundo estudo, Ribeiro, 2003, 119 minutos, o Richardson, 131 minutos, e o Roy, que foi um pouquinho mais rápido, foi 1h30. Então, se a gente levar em consideração esse tempo cirúrgico, provavelmente, sim, a cirurgia apresenta um maior tempo relacionado às outras vias de acesso. Só que, esse dia eu estava assistindo uma aula, peraí, antes eu vou só mostrar a conclusão aqui, então, que a decisão, ele mostra todos os gráficos, esses gráficos aqui, relacionando todas as vias de acesso. Então, a abdominal, com a vaginal, com a laparoscópica, com a robótica, comparando uma com a outra. E mostra por que ele chegou àqueles resultados que eu comentei com vocês. Mas, no final, ele chega à conclusão que a via de acesso vai ser proporcional à expertise da equipe cirúrgica e a decisão deve ser, então, entre a paciente e a equipe cirúrgica. Ou seja, apesar dos estudos mostrarem vários resultados, e a gente viu ali alguns deles, o que vai decidir é a opinião do cirurgião, porque o cirurgião ele vai ser tendencioso a indicar para a paciente a via de acesso que ele considera melhor, porque se ele faz melhor, é a via de acesso que ele vai indicar para a paciente. Mas quando eu vejo esses tempos cirúrgicos aqui, e eu tenho há algum tempo desenvolvido um processo de fazer com que os cirurgiões sejam cirurgiões de alta performance. E eu assisti num vídeo de umas das aulas que eu estava apresentando para esse grupo, eu falei isso daqui na aula, veja se vocês conseguem ouvir. Vou colocar o vídeo aqui. A esterectomia simples, eu considero um tempo ideal. Veja, se diminuir o tempo, não é colocar em risco a cirurgia e a vida da paciente. É diminuir o tempo de forma padronizada e sistematizada, certo? Então, vamos lá. A esterectomia simples é 39 minutos. Então, para vocês verem, nessa aula aqui, eu estava ensinando o grupo a fazer uma esterectomia em 39 minutos. Mas você pode me perguntar nesse momento, mas esse é o objetivo? Não, o objetivo é eu cada vez mais diminuir o meu tempo cirúrgico, porque provavelmente você faça em 2 horas, provavelmente você faça 2h30, mas se você tiver como meta a diminuição do tempo cirúrgico, você vai chegar a fazer até mais rápido que isso.
Eu não coloquei aqui, num depoimento que eu tenho, de uma fellow comentando no terceiro procedimento que ela fez em torno de 40 minutos a cirurgia, na terceira esterectomia. Então, o que eu acredito é que a padronização e a sistematização do procedimento que eu vou mostrar para vocês pode fazer com que você atinja esse tempo. E é totalmente viável e reprodutível. Então, o que se chega à conclusão é que você, como cirurgião, você vai acabar sendo aquilo que você acredita ser. Então, se você acreditar que você vai fazer uma esterectomia em 39 minutos, você vai fazer. Agora, se você acreditar que a sua esterectomia vai ficar em 2 horas, ela vai sempre ficar em 2 horas. Porque você não vai ter como target, como objetivo, a diminuição do tempo cirúrgico. Bom, nós passamos por uma grande evolução desde as décadas, aí eu coloquei aqui a década de 80, porque provavelmente muito próximo da nossa década aqui, de todo mundo que está aqui assistindo. Mas nós acompanhamos, dentro da curva de aprendizado nossa, né? Mas nós acompanhamos esse processo e provavelmente, e eu coloquei aqui, são os cirurgiões que são cirurgiões de elite, são aqueles cirurgiões de alta performance e que têm o desenvolvimento da cirurgia complexa. Porque você pode até falar para mim, mas eu não quero desenvolver a cirurgia complexa. Se você não tiver como objetivo desenvolver uma cirurgia complexa, você vai ficar estagnado no tempo em relação ao desenvolvimento da sua cirurgia simples. Porque daí você passa a não conhecer os limites profundos e até onde você pode ir ou não pode ir dentro do seu procedimento. E nós sabemos que a cirurgia não é como na matemática. Muitas das vezes você entra no campo cirúrgico, na via de acesso, e você se depara com algumas vezes que você não esperava, e o procedimento algumas vezes é mais complexo do que você pensa, por exemplo, numa endometriose profunda. Você pode entrar, achar que vai fazer alguma ressecção e chegar lá precisar de ressecções um pouco mais extensas. Então, nós passamos por essa evolução no tempo, e na década de 80 a gente tinha muita cirurgia laparotômica. Vocês viram ali no artigo demonstrando isso em 10 anos, eu coloquei aqui em torno de 40 anos, mas na década de 90 a gente já tem mais a cirurgia minimamente invasiva, principalmente a laparoscópica, e hoje em dia a gente tem a cirurgia robótica. Essa aí é uma das pacientes que eu fiz a cirurgia, inclusive a gente fez essa cirurgia até aí em Belo Horizonte. Mas vocês verem que esteticamente é uma cirurgia totalmente factível e viável, e tecnicamente, a meu ver, é uma cirurgia que ajuda e auxilia muito no dia a dia. Esse é um gráfico que eu fiz mostrando as gerações que existem até hoje no dia a dia. E a gente vê que a geração Y, que é a geração aí mais nova, que coincide por exemplo, com a minha idade, ela é uma geração mais da minimamente invasiva do que, principalmente no processo da curva de aprendizado, do que da cirurgia laparotômica. E a gente vê que com a evolução, quando eu comecei a fazer a cirurgia robótica, há 7 anos atrás, a gente tinha em torno de 32 plataformas robóticas. Hoje a gente tem em torno de 80 plataformas robóticas no país. Então, essa é uma evolução que não vai voltar atrás, e cada vez mais a gente vai desenvolver melhor as plataformas robóticas e ter mais robôs disponível. Antigamente era totalmente inviável a cirurgia laparoscópica pelo custo, pelo uso dos materiais. Hoje em dia a gente está vendo esse mesmo cenário na cirurgia robótica, mas com certeza isso vai mudar com o tempo. Uma característica interessante dessa geração, e que eu consigo ver isso no dia a dia, é que é uma geração que aprende assistindo conteúdos principalmente digitais. Então, antes, a geração X, ela aprendia muito baseado em guias ou instruções de uso, por exemplo, os manuais, os livros. Hoje em dia, a gente aprende também, isso provavelmente nunca será substituído, mas hoje em dia a gente tem muito conteúdo digital, e por causa disso, o curso da metodologia cirúrgica digital, porque é um momento em que você assiste o procedimento no dia anterior da cirurgia, ou assiste aquela cirurgia,
e começa a refletir sobre o seu procedimento cirúrgico. E até se você não faz aquele procedimento, você é capaz de fazer visualizando poucas vezes um vídeo. É claro que a realização dessa cirurgia nova é proporcional à sua segurança dentro do campo, mas você estando junto com algum outro expert, você consegue desenvolver a sua cirurgia. A pergunta que eu gostaria de fazer é, hoje em dia, você no momento cirúrgico que você está, como você pensa que você gostaria de estar daqui 5 anos na sua cirurgia? Se você não fizer essa programação a partir de hoje, você não vai desenvolver a sua cirurgia. Então, daqui a 5 anos, você vai estar fazendo a mesma cirurgia que você faz hoje. Agora, se você olhar para trás e ver como que você fazia 5 anos atrás e como que você faz hoje, se for da mesma forma, provavelmente tem que haver mudanças dentro da sua mentalidade para que você melhore a sua performance em cirurgia. E daqui a 5 anos você gostaria de estar aonde? Por exemplo, esse é um vídeo que provavelmente você não vai fazer, mas é um vídeo de um reimplante ureteral. Aqui, ó, o ureter, seccionando, fazendo a espatulação do ureter, mas é uma complicação de um procedimento cirúrgico, onde no desenvolvimento da expertise, você acaba aprendendo também a tratar esse tipo de complicação. E aqui é fazendo a anastomose da bexiga no ureter. Então, isso faz parte da esterectomia? Do procedimento da esterectomia, não. Mas se você houver uma complicação, como, por exemplo, uma fístula ureteral, que pode ser decorrente da esterectomia, você sabendo, pelo menos, como fazer a correção, não que você vai fazer, mas você sabendo como fazer, você consegue algumas das vezes evitar. E o melhor que isso, você consegue reconhecer a complicação ou dicas e truques para evitar que ela aconteça. Então, aqui é um dos procedimentos que eu pensava em fazer no momento da minha formação. Mas você pode falar, eu não faço esse tipo de cirurgia, não vou fazer. Mas você faz miomectomia, por exemplo, não faz? Você faz miomectomia pela via minimamente invasiva. Se você faz, provavelmente você já pode ter deparado com um mioma desse tamanho aqui no desenvolvimento da cirurgia robótica. Um mioma muito grande, em que, durante uma das proctorias que eu participei, a gente fez uma ligadura seletiva das artérias uterinas, uma opção, uma mudança de estratégia no momento da cirurgia, adequando aquela paciente. Então, aqui uma ligadura seletiva das artérias uterinas bilaterais, a realização da miomectomia. Então, aqui vocês estão vendo à esquerda tirando o mioma. E no final, a visão final do útero e um procedimento com um sangramento controlado, uma via de acesso e retirada dos clipes das artérias uterinas dessa ligadura seletiva. Então, o desenvolvimento da cirurgia complexa e da cirurgia cada vez numa outra via de acesso faz com que você se torne um melhor cirurgião, minimamente invasivo, se você desenvolver, por exemplo, a cirurgia robótica. E realizar cirurgias complexas faz com que você seja confiante no desenvolvimento de cirurgia simples. Talvez para você a cirurgia simples seja uma esterectomia simples, talvez seja uma salpingoforectomia ou talvez uma salpingectomia. Mas existem duas coisas que eu estou desenvolvendo que eu acredito que muda a sua cirurgia. E as duas coisas são, primeiro, é o que eu chamo de mapa mental, e segundo, é o GPS. O que é o mapa mental? O mapa mental é, por exemplo, você fechar os olhos no dia anterior da cirurgia e imaginar o ambiente cirúrgico. Então, eu coloquei aqui, na esterectomia simples, e eu tenho esse mapa mental para cada procedimento que eu faço e ensino. Então, por exemplo, na esterectomia simples, o que eu levo em consideração? Número 1, se eu vou usar ou não manipulador uterino. Número 2, eu chamo de ponto zero. O que é o ponto zero? É aquela estrutura que eu tenho que visualizar antes de começar a cirurgia. Então, por exemplo, na esterectomia, o meu ponto zero é o ureter. Eu não ligo o infundíbulo, não realizo a esterectomia se eu não fizer. Vocês estão me vendo? Estamos sim. Vocês estão me vendo agora? Não. Sim.
Sim. Tá, perfeito. Ninguém dormiu, né? Tá todo mundo quieto? Não. Não Não tem tá bom. como dormir nessa não tem ninguém aula. dormindo. Todo mundo aqui. Então, vamos lá. Na esterectomia simples, então, são 6 pontos que eu levo em consideração. Então, primeiro, eu vou usar manipulador uterino. Existem, por exemplo, vários motivos para não usar. E os motivos para usar. Você acredita ou não nisso? Então, você vai usar ou não vai usar? Eu faço muito cirurgia oncológica. Então, essa cirurgia oncológica, eu vou usar ou não vou usar? Por exemplo, eu vou mostrar ali até um pouquinho um transplante uterino, intervivos. Eu poderia usar o manipulador? Até poderia, mas aí o útero que eu ia retirar da paciente provavelmente poderia ser prejudicado, então eu não usei, então eu tinha que desenvolver a cirurgia, a esterectomia radical, sem o uso do manipulador uterino. Então, esse é o primeiro passo que você tem que ter. Que material você vai usar? Então, o manipulador uterino. Segundo, o ponto zero, aquilo que eu falei. Na esterectomia simples, eu não faço a ligadura do infundíbulo pélvico, eu não começo o procedimento se eu não tiver meu ponto zero. Qual que é o meu ponto zero? Observo o ureter. Na esterectomia radical, o plexo hipogástrico. Na linfadenectomia pélvica, o nervo genitofemoral. Na linfadenectomia paraórtica, a aorta. Então, esses são os pontos em que é aquela primeira pergunta, por onde eu devo começar o procedimento? Então, é o ponto zero. Terceiro, eu padronizo passo a passo. Então, o passo a passo, aqui é o GPS. Então, por exemplo, hoje você vai andar de carro, você coloca lá no Waze qualquer rua que você quiser, em qualquer cidade do mundo, e você chega facilmente. E através de uma rota. Aqui da mesma forma. Toda cirurgia existe um GPS, uma padronização daquele procedimento. E vocês vão ver aqui como vocês vão fazer. Essa aula que eu dei, eu falava que a gente tinha que fazer esterectomia em 39 minutos. A última aula que eu dei, eu falei que a gente devia fazer em 28. Por quê? Porque eu consegui fazer com que alguém que estivesse começando no início da curva de aprendizado fizesse nesse tempo. Ou seja, se uma pessoa que está começando faz nesse tempo, através de uma orientação do expert que já faz há muito tempo, todo mundo consegue fazer. Quarto, a economia de movimentos. Muitas das vezes, você gasta esforço físico e mental num movimento que não é necessário. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Teve uma vez que a gente foi fazer uma linfadenectomia paraórtica e um colega que já fazia esse procedimento fez a cirurgia em 3 horas no primeiro dia. No segundo dia, a gente tinha um outro procedimento, eu falei para ele assim, ó, agora você vai fazer e eu vou te mostrar como que você vai fazer. Ou seja, os seus movimentos vão ser guiados pelas minhas mãos, mas você não vai fazer movimento desnecessário. No segundo dia, um dia depois, ele fez em 75 minutos. Ou seja, aquele 2 horas a mais que foram gastos naquele procedimento, muitas das vezes era por movimentos desnecessários. E depois, eu fiz a cirurgia no terceiro dia um pouco mais rápido que ele, mas a minha curva de aprendizado já era maior do que a dele. Então, eu não quero que você faça em 15 minutos uma linfadenectomia paraórtica, mas você tem que fazer num tempo que não seja, por exemplo, que nenhum artigo mostrou ali, que a média seja em 2 horas. Não, a sua esterectomia não tem que levar 2 horas. Ela tem que levar 1 hora a cirurgia completa. A não ser que tenha alguma intercorrência, mas a maioria das cirurgias tem que ser num tempo curto, porque é o tempo aceitável. Se você está pensando, mas eu não faço nesse tempo pequeno, não tem problema. Se você tiver isso como meta, um dia você vai fazer nesse tempo pequeno. E provavelmente, se você colocar essa meta como principal, em menos de 5 anos, você vai estar fazendo, proporcional a vários fatores, mas dentre eles, o volume de cirurgia que você tem. Quinto, a fonte de energia. Qual energia eu vou usar? Eu vou ter disponível um OPME, uma ultrassônica, uma energia bipolar inteligente. Se não, eu preciso de uma bipolar permanente, porque você não consegue fazer a cirurgia também sem uma fonte de energia. E por último, a colporrafia intracorpórea. Então, isso é uma evolução do processo. Você não pode querer fazer uma esterectomia, e isso acontece com frequência, em 40 minutos, e na hora que você vai fazer a colporrafia, você gasta mais 30. E daí são 2 cirurgias. Uma é a esterectomia e outra é a colporrafia. Não, você tem que desenvolver esse processo para que fique em 5 a 10 minutos a sutura final intracorpórea.
E você só vai conseguir fazer isso se você fizer. Se você fizer a cirurgia laparoscópica e der os pontos por via vaginal, você não vai desenvolver a estrutura intracorpórea. E você desenvolver a estrutura intracorpórea, dentre a facilidade do procedimento, a diminuição do sangramento ali da cúpula, dentre esses benefícios, existem diversos outros, e um deles é o desenvolvimento da mão direita e da mão esquerda, que vai ajudar você a fazer sua cirurgia mais rápida. Bom, o GPS é a estratégia no passo a passo da sua cirurgia. Então, aqui, vocês estão vendo aqui, ó, o Marcelinho, todo dia, basicamente à noite, ele bola uma estratégia para ganhar de mim no xadrez. Todo dia à noite. Mas no dia anterior, ele bola a estratégia do próximo dia. Na sua cirurgia tem que ser assim. Na noite anterior do seu procedimento, você tem que fechar os olhos e imaginar a cirurgia feita. Você precisa fechar o olho e imaginar o campo cirúrgico sem o útero. E depois você vai vindo e fazendo passo a passo que você fez para chegar àquele procedimento. Eu falo isso muito nas cirurgias, por exemplo, nas cirurgias oncológicas, na linfadenectomia pélvica. Eu imagino a pelve sem os linfonodos e com o peritônio todo aberto. Por quê? Porque se eu não sei isso, como que eu vou chegar no procedimento? Eu vou dar o ponto de partida por onde? O ponto zero meu vai ser qual? Qual passo a passo que eu vou seguir? Se eu não tiver esse delineado, o meu tempo cirúrgico vai ser grande. Aqui, eu conseguindo ter um passo a passo, e que eu vou mostrar para vocês, eu sempre faço dessa mesma forma. E como está escrito na camiseta aqui, no começo é doloroso. No começo é doloroso, porque é difícil. Mas lembre e acredite, a dor passa. A dor vai passar, mas a metodologia vai ficar. Então, a estratégia sua, se você não tiver, ela é dessa forma. Ó, no videozinho. Uma pessoa que está aprendendo a jogar a granada lá, ela joga, mas não tem uma estratégia aqui. Ele só falou, ó, você tira o pino e joga. Mas ele não falou, cuidado ao redor, jogue numa certa distância, aguarde, veja se tem todo mundo em volta, tem todo um processo. Aqui não, aqui joga, aqui nem, por exemplo, você dá uma pinça de energia e faz a esterectomia. Não é assim. Você precisa ensinar o passo a passo. E para a cirurgia, você tem que estar preparado para o pior cenário. E você tem que ter em mãos todas as alternativas. Então, por exemplo, você vai fazer uma cirurgia robótica, mas você precisa saber fazer ela laparoscópica, você precisa saber ela fazer laparotômica, e até mesmo vaginal. Por exemplo, aqui na esterectomia. Você precisa ter esse leque de opções, até mesmo para você indicar o procedimento e caso você precise converter entre essas vias de acesso. As conversões hoje nas esterectomias, elas são muito pequenas. O índice é muito baixo, mas a realização da cirurgia minimamente invasiva é ainda muito pequeno. Para vocês terem uma ideia, não sei se vocês sabem esse dado, vocês sabem quantos % dos ginecologistas são certificados para a cirurgia robótica? Então, vou falar para vocês, pasmem, 0,7% dos ginecologistas do país. Então, olha a estratégia que eu vou passar para vocês aqui. Se vocês acreditam, como eu, que a via robótica vai crescer cada vez mais, e é uma via de acesso que pode te facilitar em muitos procedimentos, que você não realiza até por via laparoscópica, você não estar certificado hoje, você está fora do ambiente da evolução. E são 0,7%, ou seja, quem está hoje certificado está nadando de braçada porque está bebendo água limpa, porque chegou mais cedo. Então, a certificação é extremamente importante e interessante. Você melhora a sua cirurgia laparoscópica, mas para isso, você precisa acreditar na via de acesso. Então, eu vou mostrar aqui primeiro a cirurgia da esterectomia. Olha, esse vídeo tem 10 minutos e ele vai dar certinho aí o passo a passo que eu quero mostrar para vocês. Ó, é um tumor de endométrio, vocês veem aqui, ó, ele tá até próximo à serosa aqui, ó, bem na pontinha do corno ali, a gente consegue ver que o tumor tá querendo sair. É uma cirurgia que eu fiz sem o manipulador uterino, ó, o meu terceiro braço que tá fazendo o acesso. Então, olha lá. Primeiro, identificação do ureter, olha lá.
mostrei o ureter. Eu abro o ligamento largo, aqui é uma estereco salpingoforé. E eu vou fazer a ligadura do infundíbulo pélvico. É o passo 1. Apresento, ó, o infundíbulo pélvico com auxílio, e aqui eu vou usar uma bipolar permanente, que é a pinça que a gente utiliza na maioria das vezes na cirurgia robótica. Então, depois a gente pode conversar sobre até o uso da energia bipolar, mas para vocês verem, assistindo esse vídeo, observe os movimentos da minha mão na pinça. Como, por exemplo, eu queimo ó, a estrutura. Eu não fico parado num ponto só e eu tento fazer com que ela não seja carbonizada. Eu utilizo a energia a meu favor e no tempo que eu preciso, para que não haja sangramento. Então, olha lá. Se houver o sangramento, eu tento controlar ali de imediato. E na minha mão direita, a gente tem uma tesoura monopolar. E eu utilizo, vocês estão vendo? Eu utilizo ela na secção. Vou abrir um pouquinho ali o ligamento largo, e daí eu parto para o passo 2, que é o redondo. Ligamento redondo. Você não precisa fazer dessa forma, mas eu estou mostrando a forma que você vai conseguir fazer em 28 minutos. Olha lá. Então, eu faço a ligadura do ligamento redondo. Pronto. Então, do lado direito, eu fiz infundíbulo pélvico, ligamento redondo. E o meu braço esquerdo está mantendo a apresentação. Nesse momento, estrategicamente, eu abro o peritônio anterior ao útero até na metade do útero ali. Por quê? Porque estrategicamente eu já estou diante daquele, olha lá, eu já estou diante do peritônio. Então, eu já ganho esse pequeno espaço de tempo, ó. Mas eu não vou soltar a bexiga, não é o momento de soltar a bexiga. Então, eu só estou abrindo o peritônio anterior, ó. Pronto. Abrir o peritônio anterior, até mais ou menos na metade. Por quê? Porque eu faço primeiro o lado direito e daí depois eu vou para o lado esquerdo. Então, olha só, tudo aqui tem um porquê. Agora, fui para o lado esquerdo. Identifiquei o infundíbulo, o auxílio me apresentou. Quem que eu vou ver? O ureter. Ali o ureter, ali, ó. Então, essa é a manobra para ver o ureter. Fazer a tração medial do infundíbulo pélvico. Se você fizer isso, você vai ver o ureter em 99,9% das vezes. Eu abro o ligamento largo e eu ligo, faço a hemostasia do infundíbulo com total segurança. Total segurança. Qual que é a chance de eu pegar o ureter aqui nessa hemostasia? 0. Aqui a chance é 0, porque a gente viu que ele está lá embaixo. Então, eu estou ligando totalmente tranquilo. Ó, olha como eu faço o movimento da minha mão esquerda. Ó, eu queimo, subo, desço, eu não fico no mesmo local. Pronto. O infundíbulo, aí desci um pouquinho o ligamento largo. Qual que é o outro passo? Ligamento redondo. Ó, o redondo ali, só abrir o peritônio aqui para facilitar a ligadura do ligamento redondo. Ó, vou de um lado para o outro, eu faço um pequeno corte e daí reforço a hemostasia. Por quê? Porque a parte central, ela não é coagulada 100%. Nesse momento, ó, esse é o momento em que eu vou soltar a bexiga. Por quê? Porque é para eu fazer a ligadura dos pedículos vasculares, eu preciso, olha só que interessante, eu preciso saber o nível da minha colpotomia. Porque daí eu posso decidir em que altura que eu vou fazer a ligadura dos vasos uterinos. Para eu não exceder na descida e não ter lesões ou de plexo, lesão do ureter, lesão vasculares. Então, eu vou soltando a bexiga, no caso aqui eu não tinha um manipulador uterino, então eu coloco um delineador vaginal, qualquer um que você queira, mas eu coloco um delineador vaginal. E eu vou soltando a bexiga até o momento que eu falo, ó, o colo acabou aqui, e aqui é a vagina que eu vou fazer a secção nessa altura. Aqui vocês veem que ele tinha até um pouquinho de aderência. Deixa eu correr um pouquinho no vídeo para a gente ficar no tempo. Mas soltando todas as aderências aqui da parte vaginal, a gente define o nível da colpotomia. Então, pronto, eu cheguei que o nível da colpotomia é aqui. Vou voltar um pouquinho só para vocês verem. Ali, ó, o nível vai ser aqui. Eu faço a ligadura proporcional à altura do nível da colpotomia. Eu não preciso ligar mais para baixo, nem mais para cima. Olha lá, eu faço a ligadura aqui com
a pinça de energia do lado esquerdo e depois do lado direito. Então, eu fiz fundíbulo pélvico, ligamento redondo e um pouquinho do peritônio. Fui para o outro lado, infundíbulo pélvico, ligamento redondo. O peritônio, terminei, e agora bexiga e depois os vasos uterinos, de um lado e depois do outro. Então, esse procedimento aqui, ele é como vocês viram aqui, não tem sangramento, olha lá, e toda lateral do lado esquerdo foi realizada. Daí eu vou para o lado direito, vejo a altura da colpotomia, com uma gase, um delineador vaginal, alguma coisa, e faço a ligadura dos vasos à direita do útero. A hemostasia na minha mão esquerda. Se eu for fazer isso por cirurgia laparoscópica, nesse momento eu coloco a energia para o meu auxílio. Eu opero do lado esquerdo, meu auxílio fica do lado direito da paciente, e ele coloca a energia para ficar 90 graus com o útero. No caso aqui da robótica, a pinça ela me dá esse movimento, então eu não me preocupo com isso, e eu mesmo faço todo esse procedimento. E daí, tendo feito isso, a gente parte, então, para, liberando do lado direito, a gente parte para a colpotomia. E a colpotomia, então, você vai fazer proporcional ao delineador vaginal que você colocou. Aqui no especial eu coloquei uma gase e desci na gase em 100%, fazendo 360 graus a circunferência vaginal, olha lá, ó. E no final, fazendo a ressecção do útero. Então, gente, vocês vão perceber que, no final, a esterectomia é um procedimento extremamente simples. Ela depende de uma padronização, de uma equipe cirúrgica e de um material adequado. Se nós partirmos para a esterectomia laparoscópica, o que vai mudar em relação à robótica? Os materiais, é claro, mas do resto, do GPS, do guia, da padronização do procedimento, nada. Eu faço da mesma forma. Só a pinça de energia, provavelmente, aqui, ó. Aqui eu estava utilizando uma pinça ultrassônica. Aquilo que eu falei, aqui começou pela ligadura do redondo. Então, ligadura do redondo do lado esquerdo. Depois o infundíbulo pélvico. Ligamento largo. Tá vendo? Esse vídeo tá mais rapidinho, são só 2 minutos. Aí eu abaixo o útero, vou um pouquinho no peritônio. Vocês estão vendo? É sempre igual, da mesma forma. Aí depois eu vou para o lado direito. Olha lá, redondo, infundíbulo pélvico, central, vou soltar a bexiga. Essa cirurgia em especial não sou eu que estou realizando. É uma pessoa num processo de aprendizado que está fazendo. Mas é no mesmo tempo. Olha lá, que ela está tentando soltar o espaço vesicouterino. Soltou, identifiquei a cúpula, o nível da secção, vou fazer a ligadura do pedículo vascular. Olha lá, do lado esquerdo e agora do lado direito. Tá vendo que a pinça tá na mão do auxílio agora, ó? Olha lá, do lado direito. Aqui, em especial, tá utilizando uma pinça bipolar e uma energia ultrassônica. Perfeito também, é uma combinação muito interessante. Mas talvez você não tenha disponível isso. Não há problema algum. Não tem desculpas aqui para não realizar a cirurgia. A gente usa a pinça bipolar e uma energia monopolar. Olha, vocês viram que entra 90 graus, aquilo que eu falei anteriormente, ó. Entra 90 graus com o pedículo vascular. E depois de ter soltado todo o pedículo, ali, vascular, feita a ligadura dos vasos uterinos, a gente parte para a colpotomia, então, e a colpotomia, a gente centraliza o útero. Eu deixei essa imagem só para vocês verem a movimentação que a gente faz. Para quem está fazendo uma manipulação lá por baixo, também coloca o delineador, ó. Porque nesse momento é a hora que a gente vai cortar em cima do delineador. Aqui está usando uma pinça, um hook, numa energia monopolar. E faça todo o procedimento e no final a retirada do útero, sempre que possível, pela via de acesso. Então, a pergunta aqui, eu estou chegando logo ao fim, para cumprir o tempo aí que o Augusto me pediu, assim, hoje em dia, você está onde você gostaria de estar em relação à cirurgia, a parte profissional? Você faz as cirurgias que você gostaria de fazer, todas elas? Você acha que você não tem nada que melhorar dentro do processo dessa sua cirurgia? Ou então desenvolver uma cirurgia mais complexa para melhorar esse procedimento seu? E para fazer uma análise retrospectiva, como que foram os seus últimos 5 anos aí? Provavelmente 5 anos seja muito tempo, mas como que foi de 1 ano? Como que foi em 6 meses?
Isso é o tempo necessário para você fazer muita evolução. São pequenas atitudes que você vai mudar no dia a dia que vai fazer com que você tenha grandes resultados em cirurgia. Bom, quando eu falo em cirurgia, eu gosto de falar muito de limite pessoal. Quando eu entrei para começar a fazer a cirurgia oncológica, na residência, eu nunca tinha feito uma histerectomia, porque na minha residência de cirurgia geral não tinha histerectomia, não passava na ginecologia. Quando eu entrei para fazer a cirurgia oncológica, tinha duas cirurgias que eu queria fazer. Uma era uma histerectomia e a outra era uma prostatectomia, porque eu tinha no pensamento que quando eu fizesse cirurgia oncológica, que eu ia conseguir operar todas as estruturas dentro da cavidade abdominal, desde o diafragma até lá na pelve. Então, eu queria fazer esses procedimentos que eu julgava que seriam importantes. Quando eu entrei no hospital de Cândido Barretos para fazer a residência, no primeiro dia eu não sabia fazer uma histerectomia. Quando eu saí do Hospital do Câncer de Barretos, 10 anos depois, eu tinha feito essa cirurgia aqui. Então, essa cirurgia, aqui a gente estava preparando. Vamos ver se eu consigo rodar o vídeo aqui. Não sei se... Peraí, vamos ver se eu consigo o computador. Aqui. Eu vou conseguir mostrar assim. Então, aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Essa foi a cirurgia que a gente fez um transplante uterino intervivos. Aqui é o momento em que eu tiro o útero da paciente, levo para uma mesa que a gente chama de bench, e a gente trata os vasos, que vão ser feitas as anastomoses, as microanastomoses, e depois a gente joga uma solução no útero, e depois a gente leva o útero para outra paciente e faz as anastomoses, microanastomose, né? Então, para vocês verem, eu entrei sem saber fazer uma histerectomia, no final, a gente fez aí com êxito o primeiro transplante uterino intervivos do Brasil, né? E pela via robótica assistida, que era o primeiro da América Latina. Então, você, dentro do processo da sua curva de aprendizado, você precisa conhecer o seu limite. Conhecer o seu limite não significa que você vai fazer todos os procedimentos, mas você vai saber tratar as complicações, vai saber chamar algum colega para te ajudar num momento crítico e vai desenvolver cada vez mais a sua cirurgia. Existem várias formas de você fazer isso, mas aí tem um convite aí para um evento que a gente vai fazer, dia 18, 19 e 20 de maio, é um evento totalmente online, 100% gratuito, e são aí em torno de mais de 3 horas de conteúdo ao vivo, em que eu faço uma aula mostrando tudo isso que vocês, um pouquinho do que vocês viram aqui, mas relacionado à cirurgião ginecológica. Então, quem tiver interesse, é só ir lá no meu Instagram, tem a bio, lá você clica lá e você já vai fazer parte do evento. Então, você vai dedicar seu tempo e eu vou dedicar o meu tempo para que juntos a gente melhore a sua formação dentro da ginecologia. Se você se considera que você faz esses procedimentos com excelência, se você já é um nível intermediário ou avançado, esse aqui é um momento também para você, talvez, desenvolver uma dica e um truque que pode fazer diferença no seu procedimento, ou uma forma sistematizada de você ensinar as pessoas que estão ao seu redor. Bom, meus amigos, era isso a minha apresentação, aí eu gastei 45 minutos, então eu passei o Augusto tinha pedido, mas espero que eu tenha transformado um pouquinho o pensamento de vocês em relação à cirurgia. Muito obrigada, professor Marcelo, assim, pela excelente apresentação, né, e assim, de uma forma tão única, né, assim, tão individualizada. Muito obrigada. Eu vou abrir para o professor Augusto considerar, e depois, se quem tiver alguma pergunta ou discussão, é muito bem-vindo. Viu? Muito obrigada. Nada. Marcelo, cara, muito obrigado pelo seu tempo, viu? É sempre maravilhoso te ver falar. Eu mudei completamente a ideia aqui do debate que eu ia propor, né? Eu vou fazer mais um testemunho, eu mesmo, pensando aqui durante sua aula,
Eu, nos últimos 5 anos, eu acho que eu tive uma mudança significativa no jeito de operar, e eu acho que você foi um dos grandes responsáveis. Você também, igual o professor Aguinaldo estava falando, você foi meu proctor, você já entrou em várias cirurgias comigo, até laparoscópicas, né, não robóticas, e eu entendo que eu considero, né, operar um desafio. Eu acho que talvez seja saudável acreditar que a gente nunca atingiu um nível de excelência, sempre busca se aprimorar, né? Então, realmente, quando a gente vê você falando, quando a gente vê você operando, muito bom. Só contextualizando para os outros professores aqui do departamento, quando a gente começou o programa de robótica, a gente tinha o professor Aguinaldo, que já tinha em cirurgia robótica, e a gente tinha um outro profissional apto a operar na época. E o Marcelinho é que via, Marcelo, o doutor professor Marcelo, que vinha realmente treinar os primeiros casos todos com a gente, que se prestava sempre essa boa vontade, né? Na verdade, a gente sempre levava ele para o bar depois, então ele ficava feliz. Então, era sempre agradável. O comentário que eu queria fazer também, Marcelo, é muito na linha que você falou no começo da sua aula, sobre a experiência de cada cirurgião para operar. Eu não tenho uma grande intimidade, eu não tenho uma grande facilidade para cirurgia vaginal. Realmente não tenho uma facilidade, uma intimidade com isso. E apesar dos estudos todos mostrarem que os resultados são bem melhores para a cirurgia vaginal, eu acho que para aquela paciente que vai ser operada por mim, talvez esse resultado não fosse o mesmo, dado o treinamento específico que eu tenho. Então, eu acho que realmente a sua fala mais primorosa é que o bom resultado ele depende daquilo que deixa o cirurgião mais confortável, que deixa o cirurgião mais apto a propiciar um bom pós-operatório para essa paciente, tá? Concordo demais. Mas eu queria agradecer. É uma honra ter pessoa aqui que não... Vixe, eu acho que o Hugo caiu. Vocês estão me ouvindo? Hoje, gente, eu caí, eu fui entrar aqui no computador da Mariana. Mas, igual eu estava falando, não sou uma pessoa que opera muito bem, mas como uma pessoa que produz, né, que publica muito, e que as evidências que você publica também são evidências que mudam a nossa rotina assistencial, tá? Então, como o professor Aguinaldo falou no começo da aula, é realmente uma honra para a gente te ter aqui na nossa reunião, no nosso centro de estudos, tá? Vou abrir a palavra para quem queira comentar aqui. Tá? A professora Lamanda e a doutora Raquel também querem fazer comentários. Vou começar com a professora Lamanda. Professora Lamanda, a senhora pode ficar à vontade, viu? Bom, queria primeiro cumprimentar todo mundo do GOB, queria cumprimentar o doutor Marcelo. É muito prazer, viu, doutor Marcelo, te escutar. Eu sou, assim, daquelas décadas que você mostrou, uma das primeiras nas suas apresentações, mas eu queria reforçar e destacar muito o seu comportamento, o seu pensamento cirúrgico, muito mais assim, do que as práticas das suas expertises com publicações científicas, o seu pensamento cirúrgico, que eu acho que vale para tudo na vida, sabe? O que eu queria reforçar é quando você coloca que a gente precisa de evoluir e a gente pensar no nosso lugar agora e daqui a uns 5 anos e daqui a um ano. Esse pensamento não só para técnica cirúrgica ou para performances, eu acho que vale para tudo. Eu acho que aquele pensamento de que eu faço assim, sempre deu certo assim, então vou continuar assim, eu acho que não cabe muito mais no nosso mundo hoje, né? Eu acho que a gente precisa de olhar para os lados, olhar para os outros, e eu acho destacar também muito essa prática colaborativa sua, que eu acho que também é o caminho hoje
para seguir em qualquer área, inclusive na área cirúrgica, né? Você ter essa prática de colaborar com o outro. Eu acho que quando você colabora com o outro, você desenvolve uma metodologia de ensino, você está compartilhando o seu conhecimento, a sua prática. Eu acho que isso é bom para todos, todos evoluem e você também evolui junto. Então, eu acho a primeira coisa que eu queria comentar com você e agradecer e reforçar é esse seu pensamento. Eu acho que isso aí é o pensamento contemporâneo e é o pensamento que é o caminho hoje, né? Sair da nossa caixinha, pensar a gente evoluindo, né? Então, eu acho isso muito importante. Segunda coisa é que eu queria que você ressaltar também essa reflexão que você faz com os estudos de meta-análise, sabe? Que essas meta-análises que mostram evidências, elas mostram evidências à luz de um pensamento crítico, que é muito importante, que você coloca muito bem, porque, na verdade, as evidências científicas, apesar de serem evidências, você pode caminhar para um lado ou para outro, muitas vezes de acordo com aquele pré-julgamento do próprio pesquisador. Então, eu acho que quando você faz uma reflexão crítica frente ao momento em que é feita essas meta-análises e todo um contexto, você pode realmente retirar o que de bom tem nesses artigos e tem nessas evidências. Então, o segundo ponto que eu queria ressaltar para você. E o terceiro ponto é só que você fizesse para nós um comentário, até eu vou falar enquanto instituição de ensino, ligada ao Hospital das Clínicas, né? Eu queria que você comentasse a respeito deste ensino em simuladores. O que é que você acha? Se você acha que é pertinente um investimento em simuladores, porque a gente sabe que isso é multiuso, são quase todos os cirurgiões hoje, de uma certa forma, poderão se beneficiar de simuladores. Dizer que no HC, se eu não me engano, acho que nós temos um simulador. Eu queria que você comentasse um pouco a respeito do ensino utilizando simuladores, o ensino aí da robótica utilizando simuladores. Como que você utiliza isso na sua metodologia? Era isso que eu queria dizer. Muito obrigada, é uma honra. Aprendi muito aí com a sua aula, viu? E aprendi principalmente aquilo que eu levo muito na minha vida. No pain, no gain. Se não sofrer um pouquinho, não tem ganho. É isso. Muito obrigada, Marcelo. De nada. Vou te chamar de Marcelo, porque eu sou bem mais velho que você. Chama de Marcelinho, pode ficar à vontade. Muito obrigada. Que isso. Obrigada. Obrigado pelas suas palavras. A senhora, eu vou te chamar de senhora, vou te chamar de você, então. Não, me chama de você, pelo amor de Deus, senão vai embranquear mais um pouquinho aqui o cabelo. Perfeito. As suas considerações são extremamente pertinentes. Interessante que eu, apesar de... Agora eu não pareço mais tão jovem, eu tenho muito cabelo branco, mas apesar de ser um pouquinho jovem, esses dias eu fui dar uma aula sobre a evolução da cirurgia robótica. E em 7 anos, eu já mudei tantas coisas na minha cirurgia robótica que eu falasse, no passado a gente fazia isso, mas como no passado, eram 5 anos atrás que eu estava fazendo, e hoje em dia a gente já faz totalmente diferente. Por exemplo, as vias, os portais, a colocação dos portais, a plataforma em si, mas isso eu acho que é proporcional à evolução de cada um, né? Os estudos, eu tenho participação em alguns estudos, e um dos de maior relevância foi a respeito da cirurgia do colo do útero, do LAC trial, e a gente viu que a gente tinha um pensamento a respeito de uma cirurgia, de um processo, e a gente viu que a gente precisava refletir, apesar do pensamento que a gente tinha. Então, a gente achava que aquela era a melhor via de acesso, que cabia para todos os pacientes, que tinha recuperação, mas muitos dos centros não tinham seus indicadores. Então, quando a gente transformou isso em indicadores, de uma forma randomizada, sistematizada e criteriosa, a gente pôde ver que algumas coisas faziam diferença e que a gente devia realmente repensar sobre o processo que a gente vivia. E isso é em constante mudança. Então, muitas das minhas falas aqui é proporcional ao que eu vejo. Eu tenho muito contato com o aluno, agora principalmente no ambiente digital, mas por esse processo que eu tenho desenvolvido atualmente,
Mas alguma das desculpas é, eu não faço esse tipo de cirurgia, então eu não preciso aprender, eu não tenho essa via de acesso, por exemplo, eu não tenho robótica na minha cidade, então eu não preciso desenvolver a cirurgia robótica. Quando eu fui aprender a cirurgia robótica, eu também não tinha na minha cidade, mas eu já estava vendo que chegaria na minha cidade, e vai chegar na sua cidade. Você, querendo ou não, a cirurgia robótica vai chegar na sua cidade. No mundo competitivo, a gente tem que ser honesto com nós mesmos. A gente trabalha aqui num mercado de trabalho em que tem concorrência hoje em dia. Então, você precisa se destacar dentro do mercado de trabalho. Você precisa estar melhor, estar na vanguarda, fazer coisas diferentes. Então, isso também faz diferença no processo do aprendizado de novas vias de acesso. Então, a gente vê ali, eu não gasto 2 horas para fazer uma esterectomia, então eu pego um estudo em que a média do tempo é 2 horas, provavelmente tem alguma diferença no meu potencial de cirurgia do que das cirurgias que foram realizadas. E pode-se falar o que quiser, nós só vamos indicar no procedimento, independente de qualquer estudo randomizado, qualquer meta-análise, você vai indicar aquilo que você acredita. Você vai achar estudo falando que você deve fazer por via vaginal, você vai achar estudo falando que você deve fazer por laparoscópio, você vai achar estudo falando que a robótica é melhor. Se você quiser procurar, tem 50 mil estudos de esterectomia. Então, você vai acabar fazendo e vai acabar vendendo aquilo que você realmente acredita. Então, mas para isso, você precisa conhecer as outras vias de acesso. Então, você não faz cirurgia robótica, mas você fala que ela é só marketing, você nem conhece. Você não desenvolve cirurgia complexa, você não sabe. Nas minhas mãos hoje, a traquelectomia robótica, eu faço muito mais rápido e muito melhor do que da forma laparoscópica ou da forma abdominal. Então, depende, claro, da evolução de cada profissional, né? A respeito de que você perguntou sobre os simuladores, eu acredito, principalmente o simulador da robótica, eu vejo um problema muito grande. E hoje eu vivencio isso no ambiente digital. O problema não é você ter o simulador. O problema é você fazer com que a pessoa faça a simulação. Entendeu? É isso aqui, nem um aluno. E hoje em dia o nosso tempo é muito precioso e a gente tem muito pouco tempo para estar nesse processo. Então não é todo mundo que é maduro o suficiente, que está naquele momento de entender que o simulador é importante. Mas o simulador é extremamente importante. Primeiro, a gente não tem, dentro do processo de formação, o volume cirúrgico proporcional que a gente precisa. Então, se eu perguntar para você, quantos ginecologistas saem formados e que conseguem, com expertise, fazer uma esterectomia em 1 hora? Você entendeu? Por via minimamente invasiva. Quantos no país? Como que é a formação de cada centro? Quanto que é o volume cirúrgico? Os profissionais que estão, os experts que estão ali na liderança do ensino. Então, eu via, na minha época de residência, tinha o simulador. Mas quantos dos residentes faziam o simulador? Eu acho que é extremamente viável ir para uma instituição, por exemplo, a instituição do Hospital das Clínicas, é extremamente barato, proporcional ao benefício que vai ter para os profissionais. Mas o que tem que se fazer é com que os profissionais utilizem o dispositivo, né, o simulador. No ambiente da robótica, foi feito uma hierarquia diferente, foi de cima para baixo. Ou você faz o simulador, ou você não é certificado. Então, você não tem a opção. Como você não tem a opção, você passou pelo processo da simulação. E daí, no processo da simulação, você viu que você precisava ter economia de movimentos, você não podia colidir os braços, o robô te mostrava onde que você tinha que entrar, onde que você tinha que sair. Se você não fizesse mais movimentos do que ele queria, a sua nota caía. Ou seja, nesse momento, a gente viu que era importante. E você viu que você era muito pior do que você imaginava que era. Você achava que você era muito melhor. Aí você senta no console para fazer a primeira cirurgia e não consegue. Ou se não, faz ela num tempo muito grande. Aí o objetivo de ter um prócto do lado. Então você não pode. Hoje em dia, qualquer um que se formar na ginecologia, abrir um consultório e falar, eu faço cirurgia laparoscópica, ele pode marcar uma cirurgia laparoscópica.
você não pode marcar uma cirurgia robótica. Se você chegar num centro grande que tem o robô, você precisa ou comprovar sua certificação, e em alguns hospitais, em São Paulo, além de comprovar, os primeiros procedimentos você tem que fazer com o proctor da instituição. Eu vou dar o depoimento aqui. Eu já fiz, sei lá, 400 cirurgias robóticas. Quando eu fui fazer as primeiras minhas no hospital em São Paulo, eu já tinha feito mais de 200 cirurgias, tinha que ter o proctor lá do meu lado. Aí, para você ver como que o ambiente da robótica está mudando o pensamento. Por quê? Porque você não queima a via de acesso. Se você chegar e tiver uma complicação na cirurgia robótica, daí você vai falar, é porque ela é nova, a via de acesso. O robô, olha só, olha como que ele é perigoso, sabe? Só aquelas desculpas que hoje em dia a gente não tem. Então, preconceitos, né? Preconceitos, né? Exato. Então, eu acho que sim, a simulação é extremamente importante, mas tem que ter um processo de fazer com que as pessoas façam a simulação. Porque você comprar Ele tem que estar inserido num programa de ensino. Isso, não é isso? exatamente. Inserido num programa de ensino. Você colocar, ó, tantas horas vão ser obrigatórias para você cumprir ou ganhar o certificado. Muitas das pessoas querem um certificado. Para você ganhar o certificado, você vai ter que passar tantas horas no simulador. Daí eu vejo o benefício, sim. Agora, de comprar e não tiver dentro de um programa, se gasta esse dinheiro à toa. No seu programa de ensino, Marcelo, passa por simulação ou não? É que hoje em dia, como que funciona? A certificação robótica, ela só é feita pela empresa. Está mudando um pouquinho e com o tempo vai haver várias outras mudanças. Mas o simulador, ele é muito caro. Então, só grandes instituições que têm. Eu tenho um curso prático em que a gente faz a prática em cadáver, que daí simula a prática no cadáver. Mas eu vou confessar uma coisa aqui, que eu não acredito que esses cursos temporários façam diferença no processo da simulação. O curso temporário é para você melhorar sua performance dentro do processo cirúrgico, porque a simulação ela precisa ser diária. Na robótica, eles têm um número que é assim, você fazer 9 cirurgias em 90 dias, que seriam basicamente 3 meses, 9 cirurgias, seriam 3 cirurgias por mês. Por quê? Porque algumas vezes a gente participou do processo de certificação em que o profissional fazia uma cirurgia e a próxima ele fazia 1 ano depois. O que acontecia? Quando ele chegar para fazer aquela 1 ano depois, ele estava na mesma estaca zero do que a cirurgia anterior. Então, a simulação é da mesma forma. Se você fizer hoje, como tudo na vida, né? Se você fizer hoje e se você vai fazer só 6 meses depois, você volta ao zero. Então, você tem que ter uma disciplina de fazer isso diariamente. E esses cursos temporários não te dão essa oportunidade. Então, você deveria, na semana, de pegar ali 3 horários de 15 minutos que seja, e você fazer isso durante um período, uns 3 a 6 meses. A partir do momento que a sua mente entender que aquilo ali, aquele pequeno hábito já gerou a mudança, ela fica sendo o costume diário, e daí você virou a chave, e da mesma forma do momento da cirurgia. No momento que você entender que você tem que fazer o passo a passo e faz sempre igual, o seu tempo começa a diminuir. Muito obrigada, viu, doutor Marcelo? Nada. Doutora Raquel, fica à vontade, viu? Grande Raquel. Ei, Marcelinho. Tudo bem? Tudo bom? Assim, eu não tenho muito para comentar sobre as coisas, os trabalhos e tudo, mas eu queria, assim, dar o meu testemunho, te agradecer, né? Porque essa sua fala, esse curso da imersão, ela é muito importante, assim, para mim, assim, e para o serviço que eu estou participando. Porque a gente eu venho de um tempo, assim, que a minha formação de vídeo na residência, ela foi muito pequena. Mesmo na residência de cirurgia oncológica, a gente não tinha videolaparoscopia, e aí a gente vai acostumando a não ter, e ficava uma coisa assim, tem cirurgião que opera aberto, tem cirurgião que opera por vídeo. E acho que existia ainda essa possibilidade. Hoje em dia a gente não existe mais essa possibilidade, né? Tem que saber operar por vídeo. Eu aprendi a operar por vídeo porque tem pouco tempo. E aí a gente fica muito acomodado. O vídeo é disponível só para cirurgia geral,
não tem tesoura coaguladora, não tem manipulador, o hospital não vai comprar, é caro, e a gente fica sempre acomodado, assim, não fazer e fazer tudo aberto ou tudo vaginal. E eu queria te agradecer realmente, assim, por essa inspiração, porque, assim, para esse ano, realmente, assim, do que você faz de 5 anos atrás, o que você quer fazer para 5 anos para frente. Eu não consigo, não, eu consigo. Eu vou começar de um jeito que vai demorar mais uma hora vai chegar nos 40 minutos, assim. E a gente a programação para esse ano, depois que a Covid ajudar, que a gente puder fazer cirurgia com anestesia geral, é no nosso serviço de SUS fazer as videolaparoscopias, né? Que a gente tem um volume de 600 esterectomias por ano. Não é possível que a gente vá fazer tudo aberto ou só cirurgia vaginal por prolapso, né? Então, assim, essa foi uma inspiração enorme para mim. E a gente, no nosso serviço, passam os estagiários das quase que todas as residências de Belo Horizonte agora, né? E tem residente que sai da residência sem nunca ter visto uma esterectomia videolaparoscópica, porque o serviço não tem e sai sem fazer. E assim, hoje é impensável isso, né? Então, queria te agradecer por essa inspiração de ir para frente e de ser capaz de fazer. Obrigada mesmo. Raquel, muito obrigado. Espero que a pandemia melhore, a gente possa voltar a fazer cirurgia junto aí, como a gente fazia anteriormente, né? E eu acho que é isso mesmo. Eu sempre falo isso porque eu faço esse exercício no dia a dia, sabe? Eu costumo pensar a curto prazo, mas eu percebi que muitas das vezes a gente quer fazer da forma mais correta, mas a gente não faz, porque a gente fica procrastinando e fica, não, quando eu tiver o APME, quando eu tiver o manipulador, e aí você deixa de fazer. Exatamente. Então, a dica que fica é, comece, entendeu? Comece a fazer. Só que a gente tem que ter em mente, quando a gente vai começar um processo como esse, que a gente precisa de um propósito muito grande. Então, por exemplo, você pensar e refletir e falar, não, daqui 2 anos eu quero estar fazendo sim. Por quê? Porque vão surgir diversas dificuldades no meio do caminho. E se o seu propósito não for muito grande, você acaba desistindo. E você deixa, hoje não tem manipulador, então vamos fazer essa aqui, via vaginal, não vamos fazer essa abdominal. Aí, algumas vezes, o anestesista fala com você, aí algumas vezes o tempo fica curto. Não, os obstáculos têm que ser proporcional vencidos, né, proporcional à sua força de vontade. Então, eu quero fazer acontecer, vai acontecer. Eu desenvolvi a cirurgia da esterectomia sem o manipulador para não depender do manipulador uterino. Eu opero em diversos hospitais. Hoje em dia, eu não preocupo com manipulador uterino. Tem a gente faz, não tem também não tem problema. As pessoas, eu vejo muitos colegas chegam e falam assim, eu só tenho, quando a gente vai fazer cirurgia junto, daí eu avalio o caso antes, e daí eu falo, o que a gente vai ter para a cirurgia, né, para eu não ter surpresa lá na hora também. E para eu programar a estratégia. Ele fala, mas a gente só tem esse manipulador. Para mim, não tem diferença nenhuma. Não. E além do o material tem que ser sempre muito bom. O manipulador não pode ser qualquer um. Não, tem que ser um Clermont Ferrand. Não, a gente consegue fazer com um manipulador mais simples, permanente. A pinça bipolar permanente. Sim. Tem que conseguir. E consegue. Obrigada, Marcelinho. Nada. Eu acho interessante o comentário da Raquel, Marcelo, porque ela fala que vários residentes não viram cirurgias, esterectomias videolaparoscópicas. A gente tem hoje aqui instituições também que o contraponto é que tem vários residentes que não veem cirurgia aberta, felizmente, esterectomia aberta. Então, quando vai ter esterectomia aberta no hospital, geralmente é um evento. E nos Estados Unidos, atualmente, eles têm um outro problema, eles não estão vendo nem laparoscópica e nem estão vendo aberta, só estão vendo robótica, né? Então, você tem os residentes que saem formados em cirurgia robótica, mas não sabem fazer uma laparotomia de jeito nenhum. Exato, com certeza. Lá tem
3.000 plataformas robóticas, né? E, então, acaba... Aí é um processo, uma dificuldade do processo, né? Porque se tiver uma conversão e, às vezes, uma complicação grande, a pessoa não sabe resolver no momento, né? Perfeito. Professor Aguinaldo, o senhor abriu o microfone. Bom, Marcelinho, parabéns aí pela aula, né? Eu acho, como sempre, brilhante, não só a questão do aspecto técnico, né? Mas a questão de metodologias, questão multifuncional, que é a sua vida, né? Eu acho que reflete bem o que você é. A gente está com uma aluna de mestrado agora, a Bárbara, a gente está fazendo um levantamento sobre a questão das vias de esterectomia no Brasil, com toda a dificuldade que é avaliar esses dados, né? Mas a gente quer ter um retrato do Brasil, como que tem sido isso. Tanto vaginal, laparoscópica, robótica e aberta, né? Mas o que eu acho que a gente precisa, e tem que ter um chamado, né? Nos Estados Unidos, em algum momento, teve aquele não à esterectomia aberta, né? A gente tem que trazer isso para o Brasil, né? Porque desafio tem demais, e paga-se instrumental para outras coisas, né? Hoje, a gente tem que, óbvio, acima de tudo, segurança, tudo isso, mas a gente não pode só se apegar a isso para não desenvolver. Hoje, indicar uma cirurgia aberta, né, hoje virou quase uma iatrogenia, né? A gente tem outras questões que a gente pode oferecer para os pacientes, né? Eu acho que tem que ter um movimento nacional, acho que você já está muito engajado nisso, até liderando esse movimento, a gente tentar trazer isso, né? Eu vejo aí nos hospitais das clínicas, o número de cirurgias minimamente invasivas é muito pequeno, né? Então, assim, isso não é mais aceitável, né? E faz parte de uma mudança de cultura, de ensino, né? Acho que a gente tem que ter um empenho muito grande nisso, né? Mas, mais uma vez, parabéns, Marcelinho. Espero que em breve a gente esteja junto pessoalmente de novo, tá? Um grande abraço, cara. Obrigado por tudo, tá? Que isso, meu amigo. Obrigado a você. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe quantas esterectomias são realizadas no país hoje? Ah, não sei. A gente está olhando isso agora, cara. Tá pegando os dados, tanto de ANS quanto DataSUS, a gente está compilando isso agora, né? Estados Unidos, em um determinado momento, eram 600 mil esterectomias por ano, né? Brasil, não sei como é que tinha tá. uma pesquisa do SUS falando que 1% das esterectomias eram realizadas por via minimamente invasiva. É baixíssimo. É muito difícil. Nós temos um trabalho publicado na RBJ há mais tempo, avaliando os programas de residência médica, cirurgia minimamente invasiva, né? Já tem um viés grande que são programas que têm residência médica. 1% é muito pouco, né? A gente tem que mudar isso. E não muda, começando a fazer uma traquelectomia radical por via robótica, né? Começa, você vê que o problema é ectópica sendo operada aberta, endometriose sendo operada aberta, massa anexial operada aberta, né? Então, assim, eu acho que tem que mudar muita coisa, tá? Tem que ter essa mentalidade de não aceitar mesmo isso, né? Em relação aos pacientes, né? Imagina, esterectomia hoje aberta, né? Tem indicação? Tem, a menor parte delas, né? Eu fico não sei quanto tempo sem abrir uma barriga, né? Só para câncer de ovário, né? E colo voltou. Mas, enfim, acho que a gente tem que repensar tudo isso, sabe? A gente acostumou com um modus operandi que não é aceitável, sabe? E as pacientes, elas merecem um tratamento adequado. Tá? Não falando que seja melhor, não, é o adequado mesmo, né? Exato, é isso aí. Você está liderando o grupo aí muito bem. Acho que é dessa forma que a gente tem que pensar. Perfeito. Mais alguém, gente, quer fazer alguma pergunta para o Dr. Marcelo, algum comentário? Eu acho, o Augusto, acho que todo mundo faz a esterectomia em 39 minutos. Eu falei 39, ficou muito, cara. Eu acho que eu vou diminuir para a próxima aula. Aí o pessoal faz pergunta. Na próxima aula você propõe 25. Mas Marcelinho, eu posso só fazer um comentário assim, pessoal, viu? Me permita, viu, Augusto? Sim. É o seguinte, essa questão de tempo, sabe, Marcelo, sempre me incomodou um pouco, sabe? Eu venho de um outro momento mesmo cirúrgico, e no momento eu já estou em outros projetos, mas da mesma forma que você, pensando como eu quero estar daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, sem ficar paralisada na minha caixinha, falando que eu faço igual, sempre deu certo, e ficar no mesmo lugar, sabe? Então, isso se aplica a tudo. Mas a questão do tempo sempre me incomodou muito, porque quando eu fazia cirurgia, eu não fazia muito rápido, mas não fazia muito lento, sabe?
mas, assim, admirava muito aquelas pessoas que tinham muita habilidade e faziam em menos tempo a mesma cirurgia que eu fazia um pouco mais de tempo, não assim exorbitante. Eu queria perguntar para você o seguinte: o tempo, de fato, é um fator determinante na qualidade da cirurgia, seja ela qual for, robótica, laparoscópio, tudo? Não estou falando de exposição da paciente, risco de infecção, mas tirando isso, o fator tempo, de fato, para a expertise do cirurgião é importante? É uma excelente pergunta. Eu levo muito em consideração isso. Por quê? Porque a gente tem artigos publicados e eu preconizo um dos endpoints primários meu para o resultado da cirurgia é alta precoce. E eu comecei a desenvolver o processo da metodologia das cirurgias e eu dava alta para os pacientes em 24 horas. Então, a gente tinha um ambiente de Sistema Único de Saúde em que a gente tinha uma alta rotatividade de paciente entrando e uma baixa rotatividade de paciente saindo da cirurgia. Então, a porta de entrada da primeira vez era grande, mas o movimento cirúrgico a gente não conseguia aumentar. Quando a gente começou a passar para minimamente invasiva, a gente, com o tempo, diminuiu o tempo cirúrgico, começou a fazer mais procedimentos e diminuir a alta da paciente. Até que chegou o momento em que as cirurgias que eu conseguia realizar em até 1 hora, eu dava alta em 3 horas. Então, eu fazia esterectomia via hospital dia. E você imaginar isso há 2 anos atrás, é como se fosse taxar o cirurgião como louco. Você entendeu? Num processo de curva de aprendizado e num sistema que tinha pessoas em formação. Então, eu fazia a anestesia geral às 7 horas, a cirurgia acabava até às 8, às 11 horas a paciente ia embora. E um dos pontos que fazia muita diferença era o tempo cirúrgico. Quando a cirurgia demorava mais, a paciente ficava recebendo mais anestésicos, ela demorava mais para acordar, tinha resultados no pós-operatório diferentes do que o resultado dessas pacientes. E a gente tem artigo publicado com esterectomia radical com hospital dia, e um dos critérios era o tempo. O tempo, a hora que você operava, daí a expertise do grupo que estava realizando a cirurgia, você entendeu? Então, eu acredito muito, sim, que o tempo cirúrgico faz diferença. E, além disso, você ter como meta o seu tempo cirúrgico, você melhora o tempo cirúrgico. Você não ter como meta, você faz... a gente tem toda a tarde aí para fazer cirurgia. O que a gente vai fazer em 30 minutos? Entendeu? Vamos lá, vamos ser devagar, seca o ureter aí. Não é esse o objetivo em cirurgia, você entendeu? O objetivo em cirurgia... Vai deixar alguma coisa aqui para você. Reforça a questão que você tem que ter metas, objetivos, metas, inclusive tempo cirúrgico, né? Você tem uma meta pessoal. Eu faço em 1 hora, mas eu quero chegar a 50, quero chegar a 40, quero chegar à média daquelas pessoas que têm uma alta performance, e aí acho que é questão de metas pessoais mesmo, né? E daí a gente acaba vendo que eu faço muito essa comparação, por isso que eu chamo essa nova geração de cirurgiões de elite, porque eu faço comparação com os atletas de elite, aqueles atletas de alta performance, que o cirurgião de alta performance deve ser. E o que eles buscam, todos são iguais, todos os seres humanos são iguais. Mas por que ele é campeão e o outro não é campeão? Porque ele tem uma disciplina, ele tem um treinamento prévio e ele busca um tempo. Você entendeu? Porque o objetivo dele, o propósito dele é diminuir o tempo cirúrgico. Então, os obstáculos que surgem no meio do caminho não impedem com que ele, porque ele pensa no propósito, pensa lá na frente. Então, por isso que eu falo a respeito do tempo cirúrgico, e algumas das vezes a pessoa critica o colega porque ele não está no momento da maturidade de entender isso. E eu entendo isso. Você entendeu? Então, até mesmo me criticam, mas eu entendo isso, porque esse não é o momento dele. Então, às vezes, não é o seu momento de desenvolver a cirurgia minimamente invasiva.
Mas não tem nada de ruim quanto a isso. Só que você tem que ter o momento de parar e refletir, ó, quais são as minhas atitudes agora para que daqui 5 anos eu esteja melhor. Única e exclusivamente isso. Eu não quero fazer cirurgia em 40 minutos. Tudo bem. Não é querer fazer no tempo menor, mas você quer fazer em 1 hora? Hoje você faz em 2. Se você não quiser fazer em 1 hora, você vai continuar. Daqui 5 anos você está fazendo as mesmas 2. Então, ou seja, não é uma competição, assim, quem faz em menos tempo. É você aumentar a sua qualificação, né? Melhorar a sua qualidade e otimizando o tempo, né? Isso, e não é uma competição, eu sempre falo isso aí, essa palavra assim, não é eu comparar o meu tempo com o do Augusto, mas se o Augusto faz mais rápido, eu sei que eu posso fazer mais rápido. Então, você pega alguns expoentes, alguma pessoa que você tem como referência, e fala, ó, como que é a cirurgia dele? Assiste a cirurgia dele. Fala, ó, você não quer ser igual a ele? Então, faz o passo a passo que nem ele faz, você vai diminuir seu tempo cirúrgico, você entendeu? Então, assim, você não está se comparando a ele, mas você está utilizando o tempo dele como comparação para melhorar você. Então, é mais ou menos isso. Maravilha. Maravilha, Marcelo. Adorei, viu? Adorei. Apaixonei. Eu acho que eu vou fazer cirurgia. Será que dá tempo ainda? Opa, como assim? Será que dá tempo? Faz o seguinte. Eu vai tô com lá. outros projetos, Marcelo, mas você sabe que a gente não tem jeito, a gente que é apaixonado por ginecologia obstetrícia, por cirurgia, a gente acaba apaixonando, mas depois a gente tem que botar o juízo no lugar e estabelecer metas e projetos que sejam assim identificados com a gente, né? Vai para todo mundo, tem tanto residente aí, estabeleça metas, né? E mirem-se no exemplo daqueles que estão com um pensamento de evolução e um pensamento que é colaborativo. Eu acho que a civilização como um todo tem que partir para esse tipo de evolução, para a gente ser melhor. Vai lá, Amanda, faz o seguinte, faz uma pequena atitude hoje. Vai lá no YouTube, procura Dr. Marcelo Vieira e se inscreve no canal lá. Aí você já pode ter mudado a partir de hoje. Pode saber que eu vou lá, viu? Obrigada, Marcelo, adorei, viu? Obrigado, professora Amanda. Mais uma vez, viu, Marcelo, muito obrigado mesmo pelo tempo, pela presença. Foi genial, viu, cara? Com tudo aí. Obrigado mesmo pelo carinho. Pessoal, estou aqui com a Mariana. O nosso tempo aqui chegou ao fim. A professora Eura, quer fazer algum comentário? Não, é só agradecer e parabenizar, gente. Brilhante. Muito obrigada, viu? Foi um presente estar com vocês aqui hoje. Parabéns. Bom. Valeu, gente. Obrigado, Augusto. Obrigado, Mariana. Valeu, Marcelinho. Obrigada. Obrigada, professor Marcelo. Foi excelente, viu? Obrigado. Marcelo. Muito obrigado, pessoal. Boa manhã para todos. Bom final de semana, viu? Augusto, tamo junto. Um abraço, meu amigo. Tamo junto. Obrigada, gente. Marcelinho, um abraço, meu irmão. Bom falar com você. Ô, mestre, Prazerão, grande. Você estava escondido aí, né, cara? Grande aqui, discípulo.